Agora, Samir, vou colocar algumas perguntas, né? A galera fazendo zilhões, você já imagina aqui. Porque é o primeiro lugar que você está falando após a reunião importantíssima que você teve hoje, com o apoio das federações. Tudo mais, tem alguns tópicos aqui que a gente selecionou, a galera não vai dar para ler, né? Enfim, é muita mensagem chegando. Mas a gente vai elencar alguns tópicos que a galera mandou para selecionar. Em relação à CBF hoje, a gente vê isso, percebe aqui no chat, tem muitas dúvidas em relação ao histórico de corrupções da entidade. É o que o povo brasileiro vê, que a CBF é uma entidade... que as pessoas têm dúvidas sobre o que acontece lá, de falta de transparência. Como é que você pretende combater essa imagem que a CBF tem e, de fato, combater as acusações de corrupção no interior da entidade? Na verdade, é fazer uma gestão com transparência, né? Uma gestão participativa, né? Eu acho que isso é o primeiro ponto. Infelizmente, a CBF vem numa sequência de escândalos, né, dos últimos presidentes, e brigas judiciais, e assédio, e assédio sexual. Cara, isso tudo parte muito do princípio do presidente que está lá, da pessoa. Mas a gente vai combater sim isso, tá? Com essa gestão transparente e colocar isso tudo na mesa, né, na verdade. É até triste, né, falar sobre isso. A gente que convive ali dentro. Posso beber um pouquinho de água? Pode, claro, à vontade. Então a gente está selecionando aqui, né, os temas, né, das perguntas das pessoas e fazendo aqui para o Samir. Pronto, mas a transparência na nossa gestão é um dos pontos que a gente vai bater em cima. Com certeza. Perguntaram também aqui mais 3 situações. Você já falou mais ou menos sobre o Edinaldo, o que você vê de positivo e de negativo. Como é que é a sua relação com ele e se ele vai ter algum tipo de papel daqui para frente? Enfim, a questão jurídica ainda pode mudar ou não? Como é que você enxerga a atuação do Edinaldo aqui para frente, assim, na CBF? Cara, o presidente Edinaldo é uma pessoa como outra qualquer, né? Eu acho que está nesse momento aí de tensão, de muitos ataques, né, contra a pessoa dele, essas brigas jurídicas, processos. Assim, acredito que ele vai querer descansar, né? O cara que tem família também, então a gente tem que respeitar isso. Não tem nada certo, mas... Você acha que ele não tentará voltar à presidência? Não, acredito que não. Chega uma hora que a gente pensa na família, a gente pensa em toda a nossa vida, a nossa história, e eu acredito que não. Acho que ele não vai querer essa briga para ele mais, não. Tá certo. E a minha, assim, respeito, né? Eu tenho respeito pro presidente Edinaldo, fui defensor dele, votei nele, né? Defendo ele lá por conta de tudo que ele fez pelo futebol do Norte, pelo futebol da Série C e Série D, mas eu acredito que com essa situação jurídica dele, eu acredito que ele deve fazer algum pronunciamento logo. E a galera perguntando muito também da matéria que saiu no UOL. Queria que você falasse se você leu, o que você achou, enfim... Qual delas? A matéria que a galera mais elenca aqui é feita pelo Paulo Vinícius Coelho, PVC, né? É sobre as situações que ele elencou ali na matéria, se você teve conhecimento, se não, enfim. Matérias negativas, eu não costumo ver, né? Também, se você quiser falar, pode falar e eu te respondo diretamente. Quais comentários que ele fez, eu respondo, tranquilo. Quer dizer, Betão, alguma situação? Eu li a matéria, é uma matéria grande, sim, e de um assunto que não domino, né? Mas, basicamente, ele chama a matéria como que o Samir seria o pior nome para a CBF. Pra ser presidente, a chamada na matéria é essa. E dentro da matéria ele elenca algumas situações de apuração dele. Ele cita, por exemplo, que o fato da Federação de Roraima ser uma federação que não tem futebol há muito tempo, e como é que o seu nome viria de uma federação que não tem futebol há muito tempo, qual a expertise do futebol. Aí, uma outra situação que é também a apuração dele de relação a clube, que eu não vou nem falar aqui, porque tá na matéria lá falando de clube, futebol e tudo mais, enfim. Mas assim, o que chama a atenção é que na chamada da matéria do UOL, essa coluna, né, ele bota que o nome do Samir seria o pior nome pra seleção, pra CBF nesse momento, né? Então, por isso que se você tinha visto, o que você tinha achado disso, se você puder falar. Falo sim. Primeiro, eu acho um preconceito muito grande, né, para um profissional do porte dele. Um cara que veio também lá de baixo,
Eu acho que a gente precisa fazer um jornalismo mais sério, né? Não denegrindo a imagem das pessoas. Eu tenho minha profissão, eu tenho minha carreira, eu tenho tudo que eu trilhei na minha vida para estar aqui hoje. Então, não admito as pessoas querendo me colocar para baixo, falando coisas desconexas. Sei do meu caráter, sei do meu profissionalismo, sei de tudo que eu fiz para estar aqui hoje. Então, Bruno e Beto. Então, cara, esses comentários para mim não me afetam, né? Eu sei muito bem quem eu sou, sei da capacidade que eu tenho para estar contribuindo ali com a CBF, de executar um serviço de qualidade para o futebol brasileiro. Então, isso é apenas opiniões. Cada um tem a sua. Então, como diria, né? Até papagaio fala, mas eu vou mostrar isso com trabalho. É isso que a minha resposta é essa. Eu vou mostrar com trabalho e daqui 4 anos eu quero estar aqui novamente no final do meu mandato, demonstrando tudo que eu fiz para o futebol brasileiro. A questão que a galera pergunta também é em relação a... Você já disse, mas para deixar claro, você falou que conversaria com o Ronaldo. Você tem essa ideia de conversar pessoalmente com ele. Mas se você... A questão do e-mail, né? Que ele teria mandado, você respondeu ou não, de recebê-lo ou não? Como é que ficou essa situação? Não, naquele momento eu já tinha uma posição política definida, né? E da forma que foi apresentado para mim, por e-mail, eu respondi que já tinha uma posição política definida e que não tinha interesse de conversar com ele naquele momento. Mas isso não fecha a porta para conversas posteriores. Então, assim, é uma campanha eleitoral. Você tem que convencer o seu eleitor a votar em você. Como que você vai convencer o eleitor a votar em você se você não tem o diálogo? Então, primeiro ponto. Então, daí a gente já mata. Então, a forma que o Ronaldo chegou, nada contra Ronaldo, nada contra a pessoa do Fenômeno, que eu acho um puta de um ex-jogador, de um profissional. Eu acho que a forma que foi colocada que não foi a ideal para o momento. Então, como eu já tinha uma postura, eu sou um homem de palavra, quando dou minha palavra eu cumpro. Então, eu já estava fechado com o presidente Edinaldo e foi isso que aconteceu. A versão do Chalde, a gente teve a versão do Ronaldo aqui e, enfim, o espaço é esse para que as pessoas... de fato, debatam, né? Qual é o seu principal... Enfim, a gente tem que sempre falar, vai ter o pleito, tudo mais, né? Mas qual é o seu principal objetivo à frente da CBF nesses próximos 4 anos aqui? Assim, o que você pensa que você pode transformar? Isso vai te deixar muito orgulhoso se você conseguir implementar no futebol brasileiro, assim. Primeiro é trazer o Hexa, né? Acho que isso aí é um sonho até, cara. Se Deus quiser, a gente vai conseguir trazer esse Hexa. Mas eu tô baseado muito focado na questão da liga, né? Na questão da arbitragem, né? Que a gente já comentou aqui. Dá para prometer que a gente vai ter a liga implementada no futebol brasileiro durante o seu mandato? Dependendo de mim, vai sair do papel, sim, né? Aí a gente tem que conversar com os atores, né? Que são os clubes. Eu acho que a gente vai fazer uma conversa... a gente vai começar um diálogo para a gente logo tá colocando isso para sair do papel. Tá certo. E tem alguma previsão, assim, hoje de... Por exemplo, você tem um campeonato brasileiro de fato comandado pela Liga, isso é possível fazer em quanto tempo, na sua visão, assim? Vai depender dos clubes. Aí depender dos clubes. E se for depender da CBF, o mais rápido possível. Eu tô pensando aqui, por exemplo, esse brasileiro, acredito que o próximo também não, né? Você ainda tem ali uma situação de... acredito que no terceiro aí, vai pro segundo, terceiro ano, mas aí vai depender muito da conversa, vai depender muito de como vai caminhar esse diálogo aí com os clubes. Tá certo. Vai, Betão. Acho que outra coisa importante a gente tem que debater também, saber a sua visão, né? É pro futebol feminino, né? Que tem uma Copa do Mundo, né? De mulheres vindo, né? Sediada pelo Brasil. Sediada pelo Brasil, exatamente. E a gente enxerga uma evolução do investimento da CBF no futebol feminino, dá pra enxergar. Principalmente pra você pegar... o Mundial, os 2 últimos Mundiais, né? Mesmo que o resultado não tenha sido o que a gente esperava, mas e aí na Olimpíada o Arthur conseguiu ali uma final interessante. Mas a tua visão, né? Até para aumentar as competições internas, a gente tem um Brasileirão já consolidado, que dá um calendário para as meninas, mas melhorar isso, né? Ampliar, ter mais
estados no futebol feminino, o Nordeste está mais inteiro e o Norte também no futebol feminino. O seu pensamento de amplificar o futebol feminino no Brasil? Com certeza. A gente vai continuar nesse investimento, nesse projeto até que o ex-presidente Edinaldo deu o início, deu start.